Tudo e todos vibramos. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Mas antes, eu queria colocar uma fala. Santo Agostinho, no seu livro 11, ele ele vai buscar confrontar um problema que diz respeito ao tempo. O que é o tempo? E toda a sua especulação para chegar na conclusão de que o tempo não existe, e sim é uma sensação, uma marcação. Dentro dessa mesma linha de pensamento, nós vamos entrar hoje nesse tema trabalhado pela física, que é vibração. Vibração, oscilação, frequência. O que é, na verdade? Vibração são movimentos oscilatórios em uma determinada frequência. Tranquilo? As vibrações, como o nome já diz, elas são percebidas por movimentos oscilatórios. Uma simples representação de uma oscilação é o que nós chamamos de onda. A onda é composta por um pico e um vale. A ocorrência de continuadas ondas, nós temos então o que nós chamamos de movimento oscilatório, e no caso, a vibração. O mais fácil de se ver isso na natureza é pela água. Quando nós jogamos uma pedra na água. Num primeiro momento, assim que há o impacto da pedra na água, ocorre o rompimento então da tensão de superfície na água, provocando esse rompimento, a água volta a ocupar o lugar por onde a pedra passou. E é esse o único movimento da água de preenchimento. Todo esse movimento que nós vemos constantemente, depois que a tensão de superfície volta, é o movimento oscilatório. Essas ondinhas não é a dispersão da água, mas sim o movimento oscilatório da água. É como se a água reproduzisse aquele som característico do tigum. A partir daí, então, desse movimento, tudo o que perturba algo consideramos onda. Porém, elas recebem nomes, os nomes de origens, como, por exemplo, ondas sonoras, que está aí, que a gente vai dar uma olhadinha, também ondas eletromagnéticas e até ondas gravitacionais, que também a gente vai dar uma leve passada por isso. É lógico que não tenho pretensão nenhuma de esgotar todo o assunto, mas o que eu quero deixar claro, e bem claro, é que tudo, absolutamente tudo na natureza, tudo, ela se manifesta e nós a percebemos porque ela está numa determinada frequência que somos capazes de perceber. Isso é importante porque é a partir dessa base teórica que nós vamos entrar então dentro do universo do espiritual, do universo do nosso eu interior. Nós temos então, com relação às ondas sonoras, uma gama de frequências que são audíveis, que o ouvido humano é capaz de captar, que vão de 20 até 20 Hz, que é a medida, até 20 kHz. É bom abrir um adendo aqui para a gente falar. A gente mede a quantidade de picos e vales dentro de um segundo. Então é por isso que eu falei do tempo. O tempo aí é importante porque vai juntar então o movimento oscilatório, e Santo Agostinho vai tratar disso no livro, o movimento oscilatório, e a partir daí então nós temos uma medida. Foi o físico que encontrou isso, que descobriu isso, um alemão chamado Hertz. 1 Hertz equivale a uma onda por segundo. Então 20 Hz são 20 ondas por segundo, até 20.000 Hz, que são 20.000 ondinhas por segundo. É isso que nós vamos ver. É aí que dá o que nós chamamos de frequência. A frequência como o nome já diz, é essa oscilação que acontece no espaço de tempo de um segundo. Então, o ouvido humano é capaz. Eu vou colocar um vídeo aqui que você pode fazer seu teste de audição aí,
põe o fone de ouvido, aumenta um pouquinho o som aí, para ficar confortável, e aí você vai ver que a partir de determinada frequência nós começamos a ouvir até determinada frequência, e a partir daí nós não conseguimos ouvir mais, né? O infrassom é o que está abaixo de 20 Hz, e o ultrassom é o que está acima de 20 kHz. Então, como eu já disse para vocês e nós fizemos essa experiência, nós captamos as frequências sonoras, aí no caso, né, pelos nossos ouvidos, assim como captamos a luz pelos nossos olhos. Às vezes o som é tão grave que ele movimenta muito forte o ar, e com isso nós podemos sentir no tato também, né? Normalmente quando você vai numa danceteria ou você está perto das caixas de som num evento de música ao ar livre, você sente aquela pancada no peito da frequência baixa do bumbum, né, da bateria ou do contrabaixo, porque o ar está em movimento, né? O som, então, no caso, ele movimenta o ar, e às vezes, então, nós sentimos, né? Dependendo da intensidade do som, nós sentimos essa pancada também de forma tátil. Só que existem algumas pessoas que vão além disso. Algumas pessoas, elas são chamadas de sinestesistas, né, que conseguem perceber as frequências de diversas formas usando múltiplos sentidos, né? Existem pessoas que, ao ouvir uma música, ela enxerga cores, outras sentem algum paladar, algumas, ao mesmo tempo que percebem as cores, também sentem paladar, né? Que é dentro de uma área chamada sinestesia. Em psicologia, sinestesia é a relação que se verifica espontaneamente e que varia de acordo com os indivíduos entre sensações de caráteres diversos, mas intimamente ligadas na aparência. Determinado ruído ou som pode provocar uma imagem particular, um cheiro, ou senão, como eu disse, uma certa cor, ou senão, como eu disse, paladares, né? E estilística é o cruzamento de sensações, associação de palavras ou expressões que ocorrem em combinações de sensações diferentes numa só impressão. Já vá
fazendo alguma relação, por exemplo, que quando você se sente mal em algum lugar, então comece já a trabalhar tudo aquilo que você vai recebendo aqui de informações científicas dentro desse tema que são movimentos oscilatórios, com algumas sensações que depois nós vamos no próximo vídeo retomar, e aí nós vamos fazer esse casamento. Então o cérebro vai trabalhar, né, quando a pessoa é sinestésica aí, o cérebro trabalha então de múltiplas formas. Aí entra também a gente dá uma olhadinha, e aí tem a fonte para vocês pesquisarem também, né? Todas as imagens aqui, né, da pesquisa, eu coloquei as fontes que são complementos daquilo que que nós estamos falando aqui. Nós temos a capacidade, né, apenas de perceber 3 cores: o vermelho, o verde e o azul, né? É isso que nós captamos em nossos olhos, né? Os bastonetes, eles são, vamos dizer assim, para a luminosidade, a quantidade de luz, menos luz, mais luz. Então, o bastonete é que capta a intensidade da luz, mas são os cones que observam cores. E aí, então, eu coloquei essas imagens que vocês podem perceber aí. E aí, uma brincadeira aí é que as mulheres têm mais sensibilidades a perceber tons variados, né? Embora os homens também percebam, mas não cuidam muito dessa parte da diferença sutil entre as cores. A gente não coloca muito nome, né? Então aí o que é vermelho é vermelho, o que é verde. A variação, nós não temos assim muito cuidado com isso. Não tem nada a ver que homens têm menos bastonetes ou menos cones que as mulheres. Não, são iguais. O problema é o foco. Várias pesquisas nesse sentido foram feitas. É uma questão cultural isso, porque assim como o som, nós só conseguimos também enxergar uma certa gama de frequência. Menos do que isso não conseguimos enxergar, tá? Não, o nosso cérebro não consegue decodificar, e mais do que isso também o cérebro não consegue. Então nós estamos nessa faixa de frequência que na verdade a gente também denomina comprimento de ondas. E como eu disse, as ondas gravitacionais aí, né, que só recentemente que puderam ser observadas, né? Foi teorizada por Albert Einstein que o universo era composto de ondas gravitacionais, né? Só que depois de 100 anos que ele pronunciou essa teoria, que ele apresentou essa teoria, que a humanidade conseguiu então equipamento para provar que a teoria estava certa, né? Foi examinado, então existe as ondas gravitacionais. Agora, uma coisa interessante, que é muito legal da gente prestar muita atenção nisso. Estou mostrando algumas imagens aí, né, de vídeos que esse movimento oscilatório produz efeitos, né? Eu vou apresentar um vídeo aqui muito legalzinho que vai demonstrar que as ondas, né, sonoras, né, dependendo da frequência, elas formam formas, né? E quanto maior a frequência, mais complexas são as figuras, né? Então aqui esse vídeo vai poder mostrar legalzinho como que funciona.
Como todos nós sabemos, a Terra é um dínamo, ela gera um campo magnético, a Terra também, o planeta, oscila. Um cientista se aprofundou nesse estudo, né, chamado Schumann, e ele então conseguiu chegar num cálculo, né, sobre esse movimento oscilatório da Terra. Qual é a frequência de oscilação da Terra, tá, do planeta? Assim como a Terra, também o Sol tem seu próprio campo magnético. E uma coisa interessante que também muita gente já sabe aí, o campo magnético do Sol, ele tem um ciclo de inversão, de polo norte para polo sul, ele tem um ciclo de inversão de aproximadamente 11 anos. A cada 11 anos, então, começa um movimento de inversão do Sol. É bem rápido, né? 1 ano, 2 anos já há essa inversão. Embora ainda algumas manchas solares provocam distúrbios nesse campo gravitacional, nesse campo magnético, e ele cria um campo magnético próprio ali daquela mancha, e a partir dali, então, tem um norte e sul ali, né? E que são muitas vezes causadoras, por causa desse choque, provoca o que nós chamamos de tempestade eletromagnética do Sol, né? Tempestade magnética do Sol. E aí é que entra a nossa, no planeta Terra, que entra a importância, então, de termos também o nosso próprio movimento oscilatório, um campo magnético que filtra essas partículas ionizadas que chegam do Sol, e aí é que criam aquelas auroras boreais lá, mais registrado no norte, né? Então, ele vai para lá, eles são atraídos, né? As forças, polos contrários são atraídos, e aí ele aparece aquele show de cores. A Terra também, né? O planeta Terra também tem essa mudança de polos, só que é muito mais lenta, né? Aconteceu há milhões de anos atrás e levou muito tempo, né, com os dados científicos para mostrar, né, através de pesquisas, que levou muito tempo para que o polo se invertesse. Existe uma corrente hoje de cientistas que estão apresentando esse movimento de ciclo da Terra, ou seja, o Polo Norte está começando lentamente a se deslocar, ele já faz isso, mas agora com um pouco mais de velocidade. Ninguém sabe ao certo quanto tempo vai levar. O problema é que já existem algumas anomalias, né, acontecendo no nosso planeta, né, onde as ondas eletromagnéticas aí, elas estão mais fracas, e por uma obra aí, né, está bem em cima do Brasil essa anomalia geomagnética. Essas linhas magnéticas estão oscilando. Isso vai acontecer agora daqui para frente em várias partes do globo, e aí então vai começar esse ciclo de mudança que os cientistas ainda não têm como prever quanto tempo isso vai levar. E chegamos então aqui na frequência da Terra, na chamada ressonância Schumann. Existem diversos laboratórios que medem essa ressonância, porque ela é muito importante no caso aí de tempestades com essa frequência da Terra, né? Então, para ficar mais claro, a Terra oscila em 7,83 MHz, né? E aqui então você tem um gráfico, e é isso que está causando muito alvoroço
né, que essa ressonância ela tem oscilado demais, né, não está, vamos dizer assim, obedecendo esse padrão. E aí entram outros fatores, porque toda frequência, né, tem o seu harmônico, né? No caso aqui são registrados mais 3 harmônicos ascendentes da Terra, né? Dentro dessa ordem, né? Então, a frequência central da Terra é 7,83, a primeira harmônica é em 14,1, a segunda harmônica 20,3 e assim sucessivamente vai aumentando. E isso vamos dizer assim, tem dado alguns problemas, né? Porque alguns estudiosos eles falam que essa frequência ela é importante porque também ela reage conosco. Ela está muitas vezes caindo abaixo de 7 ou chegou em algumas medições aí, essa primeira aí, o que nós chamamos de frequência central, chegou a 15, né? E aí então há um certo desconforto. Só que o que acontece? Como não é uma área de estudo muito profunda de cientistas, de universidades, então existem muitas crendices, mas que traz seu fundo, né? Seu fundo de verdade, só que no senso comum nós temos algumas possibilidades que devem ser trazidas para o senso crítico, né? Estudados, porque isso tem a ver com a oscilação da Terra. Se ela está aumentando a frequência ou diminuindo a frequência, isso pode causar algum distúrbio, tanto em todos os seres vivos que tem essa frequência, embora a gente não, vamos dizer assim, não sinta, porque nosso corpo já está habituado com ela. Quando há uma variação, então nós podemos sentir. Todos os seres vivos, então, vão sentir. E nunca se foi estudado, por exemplo, quando aquele grupo de baleias encalham, se não tem a ver com essa distorção harmônica da frequência da Terra, porque pode ser que aconteça um desvio, porque eles usam como um pombo-correio, né, guardando as devidas proporções, o campo magnético da Terra para navegação. E aí, então, se a oscilação muda a percepção de cada ser vivo. E a partir daí, então, pode estar, vamos dizer assim, refletindo. Como eu disse, muita gente liga isso à questão de harmonia no planeta, né? Dos seres humanos e também dos animais chamados irracionais, né? E aí nós chegamos também no nosso cérebro, né? Que o nosso cérebro também trabalha, né, com alternâncias de frequência. O nosso cérebro constantemente, né, ele tem a sua frequência de ação. E aí lembra que eu falei de ciclos, né? Então são de 14 a 21 Hz, ou seja, 21 ciclos por segundo, de 14 a 21 ciclos por segundo, quando nós estamos despertos, alerta. Quando nós vamos num médico, né, e o médico pede para a gente fazer um eletroencefalograma, o que ele quer perceber é como é que estão o trabalho dessas frequências. É isso que aquele monte de risquinho vai ser traduzido para o médico. Essa onda beta, que é chamada de beta, que está entre 14 e 21 Hz, estamos em vigilância, em alerta, né? Conseguimos, a partir dele, perceber tempo e espaço. A onda alfa, que o cérebro trabalha também, né, é de 7 a 14. É aquele momento da meditação ou aquele que nós estamos chegando no sono, né? Entre o acordado e o dormindo ali, vamos dizer assim, as ondas alfas do cérebro estão mais destacadas. Nós vamos abaixando a frequência do trabalho, a frequência do alerta, até chegarmos na onda alfa. Quando nós fazemos meditação, começa então o que nós temos que fazer, é acalmar a mente. Para quê? Para que a gente consiga se desligar um pouquinho do mundo tátil, físico, tá? Então aqui é importante também, né,
isso, né? Faz com que seja possível o aumento da memória, o desenvolvimento da intuição, entre outros fatores aí. Porque quando nós chegamos na onda θ, tá? De 4 a 7 Hz, né? Variando aí, a gente entra em meditação profunda. Um neurocientista, ele fez pesquisas e experiências com monges tibetanos. A capacidade dessas pessoas em sair de beta, entrar em teta, é muito rápida, né? De uma velocidade fantástica, por treinamento, e é possível nós conseguirmos isso. E aí a gente entra na parte, vamos dizer assim, da contemplação, concentrar. E nós vamos entrar em todas essas nomenclaturas mais para frente e tal, para entender esse processo, tá? E aí nós entramos, então, depois, aqui ainda, vamos dizer assim, nas ondas tetas, nós não estamos inconscientes. Agora, quando chegamos à onda delta, 0,4 ciclos por segundo, ou hertz, né, é o nosso sono profundo. É quando nós estamos realmente inconsciente, interiormente. Tá? É quando nós não nos lembramos do sonho. Eu vou montar um vídeo também falando sobre a questão do sonho. Nesse momento, então, eu quero deixar claro que não é nós não vamos aqui nos formar em físicos, né? Mas sim um trabalho para que a gente consiga entender como que funciona a natureza, como que funcionam as coisas no mundo, né? E fora do mundo também, ou seja, do nosso mundo Terra, todo o universo está dentro dessa lei. Ninguém escapa dessa lei. A ciência já provou tudo isso que foi falado, né? Foi provado pela ciência, né? Então nós temos aí essa visão maravilhosa que muita gente pratica e não sabe o que acontece. Eu vou agora, num próximo vídeo, falar mais explicitamente do espiritual, juntando com isso que nós temos do material, ou seja, nós vamos tentar fazer um equilíbrio entre o material e o espiritual para conseguirmos entender, né? Incorporação, entendermos obsessão, desobsessão, um monte de fatores espirituais, né? A chamada, né, mandinga ou macumba, isso pega. Então, nós vamos tentar entender como é que funciona isso, tá? Que muita gente tem algumas dúvidas sobre isso, então eu vou falar um pouquinho também sobre essa questão, só que eu quero fazer isso de forma bem consciente e racional, sem ficar apenas no plano espiritual, mas entendendo. A primeira coisa que é importante que a gente entenda: tudo é vibração, tudo está numa frequência, assim como um rádio, que você sintoniza e começa a ouvir música. Isso acontece simplesmente porque tem um transmissor transmitindo na mesma frequência que você achou ali no dial do rádio. Então é importante você ter essa noção, porque é nessa linha, então, é que eu vou falar sobre mediunidade, obsessão, desobsessão, a chamada macumba, que é errado falar isso, mas para que eu consiga me fazer entender. Então, dentro dessa perspectiva é que nós vamos, então, trabalhar. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, que eu quero colocar um vídeo por semana, tá? Então, muito obrigado a todos.